Olá, eu sou o Sérgio Missior e falo diretamente da COP30 em Belém, onde estamos no último dia previsto para a conclusão desta Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E a coletiva de imprensa que estava prevista para hoje às 18 horas foi adiada para as 22 horas, o que indica que as negociações ainda estão em curso, muito embora alguns rascunhos de documentos já tenham sido liberados e disponibilizados pelos organizadores. E esses documentos trazem alguns pontos que me parecem ainda bastante desafiadores para que a gente tenha um bom desfecho nessa COP30. O primeiro, naturalmente, se refere aos recursos financeiros, ao financiamento climático, já que na COP29 do ano passado, em Baku, no Azerbaijão, eles foram incrementados da ordem de 100 bilhões de dólares ao ano até 2035 para 300 bilhões de dólares ao ano. O que parece um acréscimo significativo, na verdade está bem aquém do que os estudos especialistas defendem, que é da ordem de 1,3 trilhão de dólares por ano até 2035. Os bastidores indicam que há e que está em discussão nesse momento algo como duplicar esta cifra de 300 bilhões, o que estaria também muito aquém das necessidades e dos estudos realizados pelos especialistas. Os documentos disponibilizados também trazem alguns recortes que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro diz respeito a um conceito denominado como global mutirão, que significa um esforço concentrado de todos os países de forma cooperativa e colaborativa para que eles aumentem a ambição e possam, por meio dessa celebração dos 10 anos do Acordo de Paris, intensificar a implementação das ações, já que as negociações ainda estão muito descoladas do dia a dia, da implementação e da necessidade dos países e das pessoas. E o segundo ponto diz respeito justamente às consequências das mudanças climáticas. E essa COP30 consegue alargar a agenda, a pauta denominada de adaptação às mudanças climáticas, que é justamente lidar já com os impactos, as consequências dessas mudanças climáticas, especialmente para as comunidades, os países, os territórios e as cidades que já se encontram em vulnerabilidade a essas mudanças climáticas, o que se traduz em aumento de enchentes, inundações, deslizamento de terras, perdas de vida, ilhas de calor, vetores de doença como dengue e chikungunya, secas prolongadas, conflito pelo uso da água, dentre tantos impactos já percebidos nas comunidades mais vulneráveis. Aliás, considerando a realidade das cidades brasileiras, segundo estudos recentes, quase metade das cidades brasileiras estaria nessa condição de alta vulnerabilidade. No entanto, mais de 85% das cidades brasileiras não têm sequer um plano de ação, um planejamento ou um projeto para lidar com essas mudanças climáticas. Portanto, essa pauta da adaptação aparece de forma nítida dentro das propostas que estão sendo debatidas neste momento aqui em Belém. Aliás, justamente buscando preencher esta lacuna que hoje foi lançada a Rede Brasileira de Cidades Resilientes, que tem como missão e por meio da cooperação, colaboração e suporte, criar uma verdadeira rede que se integre também a outras redes existentes para que a gente possa trabalhar 3 eixos para o incremento da resiliência dos territórios, localidades, cidades e comunidades. O primeiro eixo diz respeito à capacitação, já que precisamos instrumentalizar todas as comunidades, territórios e cidades para que incorporem soluções baseadas na natureza, a infraestrutura verde e os diversos dispositivos e orientações para lidar com o fenômeno das mudanças climáticas. O segundo diz respeito ao apoio para a modelagem e desenvolvimento de projetos, para que eles possam, inclusive, incorporar as diretrizes do financiamento, seja ele nacional ou internacional. E o terceiro eixo, justamente em linha com esse aspecto do financiamento, é a criação de um hub de financiamento para subsidiar, apoiar e orientar as localidades, comunidades, territórios e municípios na obtenção de recursos, sejam eles nacionais ou internacionais, assim como cooperações técnicas para que a gente
incremente essa agenda da implementação e acelere esse processo de adaptação e resiliência dos nossos territórios. Bom, essas são algumas informações sobre o que está acontecendo nesse momento na COP30. Estamos aqui aguardando o desenvolvimento das negociações. Esperamos que em breve tenhamos mais notícias e, preferencialmente, que a gente tenha esses principais objetivos celebrados por meio do consenso aqui na COP30, já que as decisões das conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas se dão por meio da construção de consenso, considerando os quase 200 países que compõem essa conferência. Bom, eu sou o Sérgio Mister, continuo aqui em Belém e em breve espero trazer mais novidades para compartilhar com todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigado.